Ô, Nicolas, para terminar então, você deu uma pincelada, mas eu queria só perguntar para você que o preço do minério de ferro ele segue abaixo de US$ 100, né, no Porto Chinês. Eu queria saber então como é que você faz a sua avaliação do cenário atual do minério de ferro. Tá. Bom, na minha opinião, um preço como ele estava sendo negociado, lá na casa dos US$ 200 por tonelada, ele estava... era iminente que uma hora ou outra ele ia cair, porque ele ali ficava quase que impraticável para o mercado continuar consumindo no volume que ele estava sendo consumido. Eu acho que o fato dele ter subido tanto foi único e exclusivamente pela quebra da cadeia produtiva de uma forma geral. A pandemia fez um estrago bem grande nesse quesito, né, nas cadeias de produção. A gente vê ainda, por exemplo, o frete ele deu uma forte alta, e isso fez com que o preço de todos os produtos, de uma forma geral, aumentasse. Tá? Agora, o frete já está começando a recompor preço também, isso está começando a impactar um pouco mais o consumo das commodities, mas ainda está uma situação bem complicada. Tá? Mas o que eu estava comentando, lá atrás, acho que o preço de US$ 200 por tonelada era praticamente impraticável. A gente volta aqui para US$ 100, vamos dividir isso por 2 para poder comentar. US$ 100 ainda é um patamar historicamente alto. Tá? O minério de ferro ele ficava ali negociando antes, no pré-pandemia, na casa dos US$ 60, US$ 70 por tonelada. Mas eu ainda entendo que o apetite por minério está muito maior do que era no pré-pandemia. Tá? A gente tem vetores aqui que fazem com que o consumo seja duplamente interessante. Tá? Principalmente, quando a gente fala de minério de ferro, a gente não tem como falar de China. Né? E como a gente não tem como falar de China, porque ela consome uma fatia tão grande do minério de ferro no mundo, que ela consegue praticamente ditar o preço. E foi o que aconteceu. Foi ela que determinou o momento em que aqueles US$ 200 por tonelada já não era mais interessantes para ela. E ela, quase que de forma forçada, reduziu ali a sua produção, né, dentro das siderúrgicas, consequentemente diminuiu a demanda pelo material base, e aí começou a consumir estoques, para poder fazer pressão de preço. Né? E também por outros motivos, N motivos. A gente tem aqui jogos de inverno, tem outros fatores políticos que impactaram. Agora, chega uma hora que esse consumo de estoque ele começa começar a não se tornar sustentável. Né? Você não pode ficar com um estoque tão grande, tão baixo assim. Né? E aí uma forma que a gente viu, e esse dado saiu até nesse final de semana, que foi a balança comercial chinesa. Né? Eles exportaram mais do que eles nunca tinham exportado e eles importaram muito menos do que eles nunca tinham importado. Ou seja, a balança comercial, que é a diferença entre exportações e importações, atingiu níveis recordes. O que dá um indicativo de que isso realmente estava acontecendo, né? Essa movimentação estava acontecendo. Então, eu acho que é muito complicado falar de preço de commodity, né? Preço de commodity, quem determina é o mercado. Quem sou eu aqui para cravar na unha? Mas eu acho que mais do que o praticado pré-pandemia faz sentido e menos do que praticado lá atrás, no pico da pandemia, também faz sentido. Então, eu estava ali, alguns meses atrás, eu estava falando algo como 130, como um ponto entre 100 e 130, como um ponto interessante para mim. Agora, vamos ceder um pouco para o mercado, já que ele vem caindo, então vamos colocar alguma coisa entre 90 e 110, eu ainda acho super interessante, a Vale continua super lucrativa, tem um baita potencial de distribuição de dividendos, tá bom?